Olá, bem-vindos ao Ponto do Crochê. No tutorial de hoje eu vou ensinar para vocês como que nós vamos fazer o forro dessa carteirinha que eu ensinei no tutorial anterior. Então eu escolhi esse tecido e vou ensinar agora o passo a passo para vocês. Bom dia a todos! Então no tutorial anterior eu ensinei para vocês fazerem essa bolsinha com quadradinhos feito com resto de linha. E no tutorial de hoje eu vou ensinar como que a gente vai botar um forro nessa bolsinha para que ela fique com acabamento perfeito. Então, o primeiro passo para a gente fazer um acabamento perfeito, nós vamos colocar todas aquelas nossas linhas que a gente fez o nosso acabamento, vamos botar ela para o lado do avesso. E vamos prender aquela linha com o nosso pontinho de cola. Então, eu venho aqui com a minha cola universal e vou prender aqui os meus pontinhos aqui, para que não fique depois aparecendo nenhuma linha por dentro ou correr o risco de desmanchar. Então, aqui... fiz aqui a gente vai fazer nosso acabamento todo. Já coloquei todas as minhas linhazinhas para dentro. Já coloquei a minha colinha. E agora, então, vou fazer o forro. Para a gente fazer o forro, eu vou forrar essa parte aqui também. Então, tem duas maneiras de fazer. Ou eu posso fazer o forro só dessa parte da bolsa, ou eu posso fazer o forro. Para quem quiser fazer o forro da parte da bolsa, nós temos que fazer um quadrado do mesmo tamanho dessa parte posterior aqui da bolsa, deixando aqui meio centímetro de cada lado para fazer a costura. Então, eu medi aqui esse tamanho, esse comprimento, deu 25 por 18,5, e eu fiz esse quadrado por 25 e 18,5 e acrescentei mais meio centímetro de cada lado. E vou fazer também um quadradinho desse daqui, da parte da frente da bolsa, com a mesma medida de largura. E com comprimento de 12,5. Então, aqui teve 18,5, com 12,5 cortei. E ainda tenho que cortar a lateral. Então, a nossa lateral aqui tem 3 centímetros por 45. Então, eu fiz aqui a nossa lateral do mesmo tamanho. Se vocês quiserem fazer a bolsa sem forrar essa parte, é só fazer duas partes dessa daqui. Depois que a gente realizar isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos costurar, essa beiradinha aqui, fazer uma costura, botar direito com direito. E vamos, alfinetar. Então, aqui eu vou alfinetar aqui a minha beiradinha. Quando chegar aqui no cantinho, a gente tem que ter o cuidado que a gente pode costurar isso aqui, fazer uma costura reta aqui, até essa pontinha, e depois a gente vai ter que fazer aqui uma curvinha pra gente fazer, ó, a nossa viradinha da nossa bolsa. Então, tem que ter cuidado aqui na hora de costurar pra não prender. E a gente vai costurar e depois nós vamos ter que virar e costurar a outra parte para que a nossa bolsa faça aquele cantinho. Então, tem que ter cuidado aqui na hora. Então, nós vamos costurar aqui toda a volta, de um lado e do outro. E depois, nós vamos costurar essa parte aqui. Então, eu já tenho aqui a parte costurada, que eu já costurei. Então, tá aqui, olha, já costurei essa primeira parte, já costurei a outra parte. E agora, nós vamos virar a nossa bolsinha. E eu tenho agora em tecido, esse modelo aqui da bolsinha em tecido, onde que nós vamos agora prender. Então, nós vamos colocar
a nossa bolsinha aqui dentro pro lado do avesso, para que a gente tenha o lado direito no interior da nossa bolsa. Então, vou prender aqui dentro, vou colocar ela aqui dentro, né? A gente aproveita para acertar aquela nossa lateral com a lateral aqui da nossa bolsa. Vamos lá no cantinho e vamos colocar aqui um alfinete pra gente. Vamos lá no outro cantinho. Então, bota aqui, ó, a minha lateralzinha da minha bolsa na lateral aqui. Vou com o dedo até o cantinho. Fixo de novo aqui no cantinho com... Certifico aqui também no interior da nossa bolsa se tá coincidindo a nossa beiradinha com a beiradinha da nossa bolsa. Então, a gente vem aqui também, vou prender para que não solte na hora da costura. Bom, agora a minha bolsinha já tá fixada aqui. Na hora de vocês fazerem a costura, nessa parte aqui de trás, ó, nessa parte aqui de trás, a gente não precisa costurar até o final, a gente pode deixar uma parte abertinha, porque aqui a gente vai virar, né, a nossa bolsinha aqui, a gente vai virar ela pra dentro, costurar, e aí se a gente não fizer isso aqui, fica embolado aqui. Então, a gente precisa, não podemos costurar essa parte de trás até o final. A gente tem que deixar aqui 1 centímetro, 1,5 centímetros sem costura. Bom, agora, o que eu vou fazer? Vou começar a virar a minha beiradinha aqui. Quem quiser pode alinhavar. Eu vou passar o alfinete. Então, nós vamos virar aqui toda a nossa borda. Vamos colocar alfinete para ver se tá tudo certinho. Bom, depois que eu fizer isso, ó, já fiz toda aqui a minha... Vamos acertar para ficar tudo bonitinho. Nós vamos também alfinetar essa parte onde que nós vamos aqui cobrir a bolsinha. Então, aqui eu vou virar. Vou alfinetando aqui o nosso acabamento. Do outro lado. Ó, repare que aquela costurinha aqui que eu desmanchei, ó, é pra dar esse acabamento aqui, pra não ficar embolando a linha. Depois a gente vai costurar aqui e vai ficar tudo bonitinho. Um pouquinho antes. Quer dizer, eu vou dobrar aqui o meu... Exatamente quando a gente acaba, faz aquele acabamento. E vai ficar essa beiradinha de crochê. Porque eu acho assim mais bonitinho do que deixar o nosso acabamento ultrapassar essa parte abertinha aqui. Então, a gente vai ajeitar aqui direitinho. No square é fácil a gente depois de fazer a costura, porque a gente já vê aonde tá a nossa linha, para não fazer torto, né? Então, a gente vai seguindo a carreira do square e depois a gente vai fazendo com pontinho atrás, fixando toda a nossa carteirinha. Bom, então, eu já
alfinetei aqui toda a minha bolsinha. E agora eu vou pegar uma linha dessa mesma cor e nós vamos começar a fazer o pontinho caseado aqui pra gente prender o fio. Então, agora que a gente já fixou tudo, né? Toda a nossa bolsinha aqui por dentro, nós vamos fazer pontinho caseado a toda a volta, fixando o nosso tecido, né, ao nosso crochê. Então, a gente vai fazendo esse pontinho aqui, caseando, de jeito que ele não fique muito aparecendo, para fazer um acabamento bem legal. A gente vai caseando aqui pouquinho, bem rentinho, e tentando fazer o nosso ponto aqui o mais uniforme possível, e também deixando essa beiradinha aqui do acabamento aparente. Então, eu vou casear aqui toda a volta. Aqui nessa área aqui. Então, ó, nós vamos fazer o acabamento aqui. Já vamos aqui unir um ao outro, né? Que é onde foi que a gente não costurou aqui até o final. Nosso tecido a toda a volta da bolsa. Agora, vamos fazer essa parte daqui. E a gente sempre, olha, vai deixar uma beiradinha aqui para fazer o acabamento. Bom, então eu vim caseando, né? Aproveitei aqui, como eu falei pra vocês, deixei uma bordinha aqui toda a volta, olha. Caseei com pontinho atrás, todo o nosso acabamento da nossa bolsa aqui.